Olá, parte 15 do livro Na Hora do Adeus, capítulo 30. A responsabilidade dos pais. Chegamos a um casarão com 15 quartos, 10 salas, muitos banheiros, enfim, um palacete. Os empregados, todos uniformizados, olhando aquela mansão, ficamos imaginando. Só mesmo a doutrina espírita para explicar tantas diferenças sociais. Enquanto ali bem perto, o pobre vive em barracos de tábua ou de papelão lutando pela sobrevivência, neste palacete há de tudo o que pode chamar de conforto. Entretanto, talvez hoje os moradores do barraco estejam mais felizes, pois, apesar do luxo, esta família chora a volta de Alessandro para o mundo espiritual. Os empregados só comentavam a sua morte. Dali partimos para o cemitério, a estação do adeus. E quando íamos nos aproximando, paramos, pois a capela estava repleta. Muitos jovens foram chegando, uns mais fantasiados do que outros. As aparências mais estranhas, quase todos de brinco, tatuados, rabos de cavalo, cabelos soltos, de arquinhos, enfim, era uma juventude diferente. Na capela, Alessandro estava sendo socorrido, sofrerá um acidente no seu belo carro importado que quase desintegrou-se de tão forte a batida. O corpo físico de Alessandro não ficou diferente do carro, e aquele garoto riquíssimo, mimado, filho único, ali estava sem saber o que fazer. Chorava chamando os pais, mas alguns familiares que dele se aproximavam eram repelidos. Dizia sempre: "Eu não gosto de você, cara", e foi assim que se dirigiu ao seu avô paterno. "Sempre soube disso, sua mãe colocou você contra nós, mas quanto ao nosso dinheiro, ela nunca foi contrária. Saia daqui, estou delirando, hoje passei dos limites, fiz uma mistura louca. Lute, Alessandra, para sair de perto desse amontoado de ossos e carnes." O carro lhe triturou o corpo, pedia-lhe chorando a avó. Olhou para a avó e tampou o rosto. "Saia daqui, fantasma. Se quando eu era viva eu não a suportava, imagine hoje que você já morreu. Alessandra, não se esqueça de que nós, os pais do seu pai, estamos sempre orando por você. Saiam, saiam, deixe-me em paz." Os dois foram se retirando e o menino mimado, que tinha uma mesada de 10.000 reais, sofria junto ao corpo, pois ainda não percebera que desencarnara. A droga que lhe proporcionara devaneios e fantasias hoje estava lhe apresentando um quadro desesperador: a morte. Gritava os nomes mais estranhos, eram os nomes dos seus colegas: Cafu, Marreco, John, Carlos, Bragé, Taira. Mas eles estavam do lado de fora da capela, fumando maconha e com uma lata de cerveja na mão. O padre foi chamado. Enquanto ele orava, algumas pessoas o acompanhavam, mas outras só comentavam: "Coitado, filho único, riquíssimo, o pai agora pode deixar de trabalhar. Para quem irá deixar tanto dinheiro?" Também o filho não era gente, vivia assaltando shopping, estuprando garotas, enfim, era um marginal. Voltando à gravação. Tudo ok. "Não fale assim, Constança. O coitado está deitado no caixão, indefeso." "Tem razão. Hoje ele está indefeso, mas antes vivia aprontando. Só carro importado. Ele já destruiu 2. Nunca se ligou aos estudos. Foi para a Suíça, para a França e para os Estados Unidos. Mas em todos esses lugares ele aprontou. O dinheiro foi a sua destruição. Constança e a mãe, que vive nas colunas sociais, como irá reagir à morte do filho? O filho vivia a sua vida, ela quase não ouvia. O pai é um bom homem, mas dominado pela mulher. Reparamos o pai, um jovem senhor, muito bem vestido, que chorava em silêncio. Chegamos perto dele e ouvimos o que falava com outro companheiro. Nunca pensei que isso viesse a acontecer com meu filho. Ele dirigia tão bem.
mas corria muito. É verdade, coisas da juventude. O mal dessa juventude é que ela não se conscientizou de que cada homem tem de lutar pela própria dignidade. O pai de Alessandra respondeu: Acho, Mário, que você é muito duro com seus filhos. Sendo um homem muito rico, por que coloca seus filhos para trabalhar nas suas lojas? Sei que muitos me julgam um mau pai, mas luto para que meus filhos não fiquem deslumbrados com o dinheiro e tento passar-lhes o valor do trabalho. Até hoje o Júnior não chega tarde em casa, mora ainda comigo e tem de respeitar o meu modo de pensar. Ele não se revolta com você, Mário? Não, somos grandes amigos, possuo uma família unida, minha esposa é uma grande mulher e uma grande mãe. O pai de Alessandro foi saindo devagar e Mário ficou preocupado. Será que falei algo errado? Eu quis dizer a ele: Você, amigo, falou foi muitas verdades. Quantos Alessandros existem por aí, longe de Deus e dos familiares, passando as noites na rua, embriagando-se ao lado dos pais? É verdade, nunca tinha visto tantos jovens embriagando-se como nos dias de hoje. Parece que isso se tornou normal. Garotos de 12 anos nos pontos de encontro da juventude, não só consumindo bebida alcoólica, como drogas. E os pais, Pamela, onde se encontram? Nos churrascos das suas ricas mansões, também se embriagando. E aí, se alguém da família tentar dizer-lhes que seu filho está aprontando, eles dizem que nada, ele é um anjo, o que façam coisas da juventude. Pobres mães, essas mães que nada percebem, que acham chique o filho ficar sozinho nos shoppings com os amigos. Desde pequeno, todos os outros podem ser errados, mas o seu filho é um anjo. Enquanto nós três conversávamos, Henrique orava e Alessandro relutava em sair do corpo. As conversas dos ditos amigos eram terríveis. Resolveram contar o que Alessandro fazia nas noites de divertimento. Quantas meninas tinha estuprado. Enfim, era um jovem que pensava que fazer o que bem entendia era o certo. Agora ele, o filho do papai, jazia ali no caixão de luxo que tinha vindo de uma grande cidade, porque naquele lugar não havia um caixão de luxo igual àquele onde Alessandro se encontrava. Os ricos adoraram o caixão, era novidade, e o coitado ria e chorava diante do livro da sua vida. Que livro, de arrepiar a alma! A mãe, muito elegante, recebia os cumprimentos e procurava ter um comportamento recatado. Estava tão bem vestida e maquilada que mais parecia irmã de Alessandro, as amigas diziam-lhe. Como pôde, Jaci, acontecer isso com vocês? Não sei, ainda não parei para pensar. O meu filho era um anjo, um amor, e logo com ele isso foi acontecer. Ele tem cada amigo que nem lhe conto, porque Deus não levou um desses pobres coitados. Porque Deus preferiu o seu filho, só os bons é que morrem. Tem razão, Alessandro era um anjo de pessoa, Deus o chamou para junto de si. Coitado do Alessandro, estava bem perto de Deus, porque agora, longe do luxo e das irresponsabilidades, ele teria de refletir e procurar melhorar-se. Ninguém ora nesta capela? Perguntou Plácido. Orar, será que eles sabem o que é isso? Falei. É mesmo, é outro mundo o dos pais de Alessandro. Olhamos aquela casta, as mulheres lindíssimas, e pensei: ó Deus, porque ainda hoje as coisas materiais têm mais valor para algumas pessoas? Aproximei-me de Alessandro, o corpo fora retirado das ferragens e ele pensava que o seu perispírito estivesse igual. Duro foi para ele perceber que havia desencarnado. A cena do acidente, a velocidade, à medida que o carro corria, ele gritava, até que a máquina não suportou tanta inconsequência e se rebentou toda. Ele recordava a hora do desencarne e por mais que os técnicos fizessem, não conseguiam fazê-lo deixar o corpo físico. Nisso entrou um jovem de seus 17 anos. Alessandro ficou feliz quando o viu. Você aqui, Flavinho? Então é certo que não existe morte?
Certíssimo, e acho melhor você dar fora, assim as teias do túmulo irão prendê-lo, falou sorrindo. Você como está? Perguntou Alessandro. Estou muito bem. Também nem aproveitou a vida, vivia doente. Não sei, Alessandro, se eu é que vivia doente ou você, que se suicidava a cada minuto. Virou santo, é? Não, primo, santo não, mas sendo doente, meus pais, com cuidados, não me deixavam viver somente com os amigos. Hoje vejo que fui resguardado e a morte foi a libertação. O que devo fazer para não sentir tanta dor? Quero sair das ferragens e não consigo. Aqui, Flavinho, você é meu amigo ou não? Infelizmente eu nada posso fazer, mas a oração pode. Vamos orar. Orar eu detesto, Beato. Flavinho não respondeu, iniciando uma linda prece. Alessandro, chorando muito, foi retirado pelos socorristas. Flavinho o acompanhou, nós oramos também. Quem é Flavinho Henrico? É o filho de uma irmã do pai de Alessandro. Ele teve leucemia com 9 anos, sempre foi um garoto muito bom e amigo de toda a família. Alessandro o adorava, só que ria muito dele, porque não saía para as farras, dizia que ele era mulherzinha. Flavinho sorria, respondendo: um dia veremos quem é o mais homem de nós dois. Você julga que tudo sabe porque é rico, mas até hoje nem o vestibular você fez. Cuidado, Alessandro, a vida é cheia de surpresas. E ele retrucava: seu santo, feche essa boca. Olhando o passado de Flavinho, constatamos que Alessandro não fora muito ruim, porém pessimamente criado pelos seus pais. O dinheiro fez daquele garoto um prisioneiro do mundo material. No enterro teve até discurso, era o filho de um milionário da cidade que tragicamente desencarnara. Capítulo 31. Consciência, a bússola da salvação. Dali fomos para uma capela que nada tinha, nem flores nem velas. Era também um garoto de seus 17 anos que havia sido assassinado. As pessoas gritavam e choravam, bastante inconformadas. Anderson era filho de uma diarista e de um pedreiro. Desde criança furtava e se metia com marginais. Apesar de presenciarmos desmaios, gritos e impropérios, ficamos entregados pelo fato de que o coitado do Anderson nem no cemitério se encontrava. Só o corpo físico víamos ali. O que está acontecendo com esse menino, Henrico? Anderson, desde os 8 anos, já assaltava e roubava residências. Os marginais o adoravam, era um torturador nato. A família modesta, mas honesta, não se conformava com o seu procedimento, chegando a mãe a levá-lo à polícia pedindo que o prendesse. Mas Anderson era tinhoso e sempre se livrava, por ser menor, mas era bem adulto para estuprar crianças, jovens, senhoras, enfim, ele era terrível. Mas o seu dia chegou. Tentando assaltar um banco junto a outros companheiros, foi detido pela polícia, reagiu e foi morto. Os jornais atacaram por ele ser menor, mas ninguém procurou saber o que ele havia feito. No dia do assalto, estava disposto a matar muita gente. Muitas vezes atirou rindo, gostava de matar. Henrico, como pode um filho de Deus causar tanto mal a outro? Olhe bem o corpo físico de Anderson. Pudemos constatar que o tóxico era um instrumento para todos os seus crimes. Observei aquele corpo de carne perfurado de balas e por mais que buscasse o espírito não conseguia vê-lo. O ambiente da capela era terrível. Os ditos amigos da família falavam horrores do jovem. A avó, tia, madrinha, mãe, pai, todos se desesperavam de dor. Henrico convidou-nos a irmos em busca de Anderson. Por mais que andássemos, não o encontrávamos. Parecia que ele ia ficando mais distante à medida que a nossa curiosidade se aguçava. Nisso, Henrico mostrou-nos um lugar repleto de lixo, enfim, detritos ali jogados, mas que os espíritos trevosos transformaram em um novo esconderijo. Perguntei: como pode, Henrico, o Anderson ter aprontado bem mais do que Alessandro estar aqui, longe do seu corpo físico? Como ele conseguiu sair do corpo de carne? Cada caso é um caso. Alessandro plasmou na sua casa mental a hora do acidente. Esse é o motivo de sua prisão no corpo de carne.
Anderson sofreu uma desencarnação violenta e foi expulso do corpo cravejado de balas. Ao ser expulso pelo impacto da violência contra o seu corpo, seu espírito apavorado procurou correr do confronto com a polícia. Só que ele não esperava os seus algozes e estes, como se estivessem há muito em uma tocaia, o aprisionaram. E agora Anderson sofre nas mãos daqueles que ele torturou, que tirou suas vidas físicas e que os delatou para os colegas. São as suas vítimas que o buscavam sem parar e que agora o encontraram. Era espantoso o quadro. O perispírito de Anderson, se podemos chamar de perispírito, se encontrava deformado com aquelas cicatrizes que ficam nas pessoas queimadas. E se não bastasse as queimaduras, ainda as vítimas enlouquecidas de ódio vingavam-se de Anderson. O que podemos fazer por ele? Nada, Pamela, falou Henrico. Anderson plantou espinhos no seu caminho e agora será obrigado a caminhar por eles. Henrico, mas ninguém poderá ajudá-lo? Não, só o arrependimento do seu espírito e o grito de socorro. E por que ele não o faz? Anderson jamais pensou em Deus. Era jovem, musculoso, bonito, tinha dinheiro à vontade e sua profissão era matar e roubar e nada mais procurou saber da vida. Agora aqueles que ele torturou, matou, estuprou, repletos de ódio o torturam também. Eu vou tentar fazer algo, disse Plácido. Não, nada tente, alertou Henrico. A oração agora seria o mesmo que acender uma lanterna e os verdugos nos veriam. São os abutres com a presa e ninguém tem o poder de contê-los. E o coitado do Anderson, o que será dele? Luiz, uma das mais importantes conquistas do espírito é cumprir com seus deveres. O homem que foge dos seus compromissos para com Deus considera-se repleto de direitos, mas, desconhecendo os deveres, vai obtendo vantagens. Julga-se vencedor, inteligente e esperto, mas infeliz ele é, porque cada homem recebeu de Deus uma arma que se chama liberdade. Feliz daquele que a usa para o seu crescimento espiritual e para a paz do seu próximo. Agora, o ser que se julga com o direito de matar sonhos e destruir vidas físicas, terá de ser julgado. Não por Deus, nem por Jesus e Maria, mas pelo reino de sua majestade, que cada homem carrega na consciência. Castigo não existe. Deus é Pai bondoso e amigo e ama todas as suas criaturas. O seu reino nunca será destruído, e feliz o homem que o honrar eternamente e jamais violar sua lei. Anderson não só profanou sua consciência, como jamais procurou o presente de Deus. A bússola da salvação, a consciência. Ninguém tem o direito de destruir o homem que tira o sossego do seu próximo. Assaltando, matando, torturando, um dia terá de ranger os dentes. Anderson agora está diante de uma triste realidade, as imensas folhas do seu livro da vida. Por mais que tentemos, ele não irá nos ouvir. No mundo que construiu para si, só isso existia: drogas, álcool, sexo, sangue e dinheiro. Para um técnico ou um mensageiro chegar perto é difícil demais. Sendo o espírito sublimado, a rede fluídica do amor forma um elo protetor. Em um espírito cuja vida foi de ódio, egoísmo, vaidade e orgulho, o seu campo magnético apresenta-se de difícil acesso. E o seu corpo mostra-se circundado de elementos infectos, de odor forte, fumaças escuras e ventos fortes que circulam como um redemoinho. Quase não divisamos a forma perispiritual de uma alma que só causou dores e sofrimentos no plano físico. Anderson era visível só para suas enfurecidas vítimas. Para nós era uma avalanche de ventos e fumaças de odor insuportável. E os centros de força, por que aparecem apagados? Você não deixa de ter razão, Pamela. Sendo os centros de força os captadores do fluido cósmico universal, Anderson, como outros mais, com o coração repleto de ódio, maldade e ganância, foi se tornando tão materializado, quando ainda encarnado, que pouco recebia do alto. As suas rodas energéticas, como diz o nome, abasteciam a sua alma que vivia sem Deus. Só os plexos e as rodas mantinham seu corpo funcionando, vivendo com o mínimo de fluidos celestes. Cada vez mais endurecido, Anderson nada fazia pelo seu espírito, que se mantinha encarnado, prisioneiro de que tanto necessitava do alto, mas quase nada oferecia ao seu corpo perispiritual.
Em consequência, foi pouco a pouco se deformando. O ódio é tanto nessas almas que delas vivem quase que totalmente dos fluidos e energias do plano físico. O perispírito, a veste do espírito, vai ficando como ficam as roupas de seda quando o homem passa por espinheiros e lodaçais e não tem cuidado com elas. Infeliz o espírito que não o mantém limpo e bem cuidado. Se ficar longe do fluido cósmico universal, sentirá profundas deformações. E a alma mantida pelo ódio e desobediente às leis vê-se desprotegida e logo sofre por tê-las desrespeitado. Sem proteção, sempre sofre um fim trágico. O caso de Anderson veio confirmar que aquele que vem ao mundo somente em busca de suas riquezas acaba bem longe da grandeza de Deus. Como é fácil e rico pertencer a religiões onde basta pedir perdão para sermos salvos. Na doutrina espírita temos a certeza de que Deus perdoa a todos os seus filhos, mas a lei é implacável e aquele que erra terá de pagar os seus erros. Não entendi. É como um filho rebelde, Luiz. Ele pode ser perdoado pela mãe que o ama, mas se cometer delitos contra a sociedade, a mãe não vai livrá-lo. A lei, sim, irá julgá-lo. Deus perdoa infinitamente, mas ele jamais vai contra as leis da natureza, que são imutáveis. Como Anderson poderá se livrar dos seus verdugos? Quando ele se conscientizar de que Deus é o Pai amado e pedir com o coração repleto de arrependimento ajuda ao alto. E ele será socorrido, sim, mas se livrará somente dos seus algozes, não dos seus erros. Calei-me refletindo, como pode o homem julgar que é dono do seu destino? Será que pensa poder desarrumar a casa de Deus, mudar os planos que ele destinou para cada um dos seus filhos e não sofrer as consequências de seus atos? É ser muito ignorante das coisas do alto. Pamela tem razão quando diz que no dia em que todos os filhos de Deus buscarem um remédio divino para seus espíritos, a terra será renovada. Henrico, o Anderson irá sofrer muito, não é? Não sabemos, porque a cada um basta a sua própria consciência. Olhamos aquela bola de fumaça e enxofre sendo levada por espíritos deformados pelo ódio da vingança. Dali voltamos para a capela. O corpo cravejado de balas era apenas um amontoado de carne. O espírito, sua inteligência, sua força, agora dali distante. Colhia o que semeara. Assim é a lei. Muitos culparam a polícia. Gozado, o homem tem sempre de culpar alguém. Quando o assaltante adentra no seu lar, os policiais são os primeiros a serem chamados. Mas quando estes se defendem, são atacados pela sociedade. Bom seria que todos fossem irmãos e que no mundo não existisse violência, que só o amor perfumasse a todos. Olhei o campo da saudade, a estação da morte, a estação do adeus e pedi ao Senhor que ajude a todos aqueles que pregam o amor e o evangelho. E que estes se conscientizem de que todas as religiões devem pregar o amor e o respeito, jamais ferindo umas às outras, porque assim não serão templos divinos e sim casas de pedras. Henrico, quando iniciei este livro, julgava que só fosse falar sobre o proceder nas capelas. Eu já contei tantas coisas. Luiz, e se os espíritas lessem mais as obras básicas, a doutrina seria melhor compreendida. Em O Livro dos Espíritos temos a questão 838. Será respeitável toda qualquer crença, ainda quando notariamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Por que o irmão lembrou-se agora do Livro dos Espíritos se estamos falando do desencarne de Anderson? Porque, irmão, nós comentávamos sobre as outras crenças, onde basta pedir perdão e uma esponja apaga todos os nossos erros. Fiquei calado, ele sorrindo me disse: Luiz, isso ocorrerá até o dia em que as religiões se conscientizarem de que só unidas a Jesus elas serão úteis ao homem, e que ninguém tem o direito de se opor à liberdade de consciência. Uns podem gostar das rosas, outros dos lírios. Agora atacar outrem porque ele não pensa como nós é não conhecer o Cristo. Infelizmente, estamos voltando à era da barbárie, onde se tinha de calar em relação à sua crença para não ser levado à fogueira. Hoje os ataques são tantos e o pior é que poucos espíritas estão preocupados com isso.
Uma união sincera entre todas as religiões seria tão proveitosa para a humanidade. Enquanto os líderes se separam, o povo se dispersa e encontra um mundo repleto de violência. Henrico, interveio Pamela. As obras básicas são completas. A questão 838 de O Livro dos Espíritos é de uma pureza divina. Vejamos outra questão, a 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E segue o comentário. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira a crença a liberdade, que ela conserva integral. O que transforma o homem não são os ataques, nem a violência ou os discursos doutrinários. O que toca aos corações são os exemplos de um homem de fé, raciocinado e de bom senso. Henrico nos convidou a visitarmos outra capela, em uma grande cidade. E aqui encerra a parte 15. Até uma próxima.